política do Big Stick, certo? Então, colorário é a mesma coisa que continuidade, tá? Procedimento. Então, a gente está vendo aqui uma continuidade da doutrina Monroe, tá? Que a gente viu na aula passada. Aquela doutrina que falava o quê? Que a América era para os americanos. Mesmo a gente sabendo que quando ele fala os americanos, ele está se referindo apenas aos estadunidenses e não à América como um todo, né? A América do Norte, a América Central e a América do Sul, tá? Então, essa continuidade a essa doutrina, aquele pensamento, né, ideológico da doutrina Monroe, a gente vai ver agora já no Theodore Roosevelt, já em outro presidente dos Estados Unidos. Então, esse corolário, que é essa continuidade, tá, da doutrina Monroe, agora com Roosevelt, e a política do Big Stick. O que é essa política do Big Stick? Tá? Quando a gente fala em Big Stick, ela está relacionada a como se fosse uma espécie de ordem, né? É uma frase de efeito, mas que ela quer mostrar justamente que quem está mandando ainda ali é os Estados Unidos, tá? A política do Big Stick, que é a mesma política do grande porrete. Não sei se vocês já ouviram essa denominação. E aí você tem uma imagem aqui, ó, presidente, né, uma charge, né, ele segurando um grande porrete, que é um cacete, né, na verdade, para mostrar a sua força no território americano. Nesse caso aqui, né, ele está querendo intervir em toda a América, né, quer mostrar que a América ainda é dos americanos, mas quer mostrar principalmente o seu poderio, né, os Estados Unidos, no caso. Então, está segurando um grande porrete, que na verdade é, sei lá, uma espécie de bastão, né, de taco, né, onde dizia o quê? De acordo com o seu slogan, né? Fale suave, mas carregue um grande porrete. Né? Essa é a política do Big Stick, que significa, né, grande porrete. Então, falar suave, tentar dialogar, e aí, se os outros países, né, no caso, não quiserem dialogar, vamos para um porrete. Né? Vamos fazer dessa forma. Né? Mais ou menos o que os Estados Unidos vem fazendo até hoje, né? Hoje, na doutrina Trump, né, ele também é dessa forma. Fala suave, mas fala mostrando, né, o tempo todo que é ele que manda. E se tiver alguma nação contra, ele já denomina de eixo do mal, por exemplo, como foi denominado lá no governo do Bush, né? Eixo do mal, e aí já entra contra aquelas nações. Né? No caso, lá que a gente viu nas aulas passadas também, tá? Então, fale suave, mas carregue um grande porrete. Política do Big Stick, certo? Depois, essa doutrina, ela impedia a presença europeia nas Américas, tá? Aqui, se a gente observar na charge, né, ele tá aqui, e aí você tem diversos povos, né, sendo submisso, né, ó, o símbolo aqui dos Estados Unidos, sendo submisso aos Estados Unidos, e ele ainda com aquela questão imperialista, né, como a gente vem vendo desde a aula passada, que ele quer dominar ali o território. Então, essa doutrina, ela impedia a presença europeia nas Américas. Como essa presença europeia? Né? O colonialismo, por exemplo, né? Como a gente sabe, o Brasil ele foi colonizado por europeus, tá? Então, essa intervenção europeia poderia ter acontecido também lá no território dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos ficou de olho o tempo todo para impedir essa presença europeia nas Américas, né? Já que aqui no Brasil, né, e em outros países da América foram colonizados por europeus, né? Mas mesmo assim eles tentavam impedir. Então, qual o objetivo dessa doutrina? Impedir a presença europeia nas Américas. Somente isso. A gente vai responder algumas questões, vou trazer, né, mostrar para vocês algumas questões aqui no final, que é justamente isso, né? Elas são bem diretas.
Era dever dos Estados Unidos impor uma ordem ao continente para evitar turbulências. Como é que eu vou impor uma ordem, né? A fim de evitar turbulências, eu vou causar mais turbulências, né? Já que ele fala que é um grande porrete, né? Que se quem não seguir, né, a sua ideologia, por exemplo, vai sofrer as consequências. Então, era dever dos Estados Unidos impor uma ordem, tá, ao continente para evitar turbulências. Se ele mesmo que provocava essa turbulência, né? Fica até algo meio que antagônico, né? Então, aliás, as intervenções dos Estados Unidos na América, a gente teve algumas intervenções, mas as mais importantes a gente vai ver na aula agora, né, que foi no contexto da independência de Cuba e também na construção do Canal do Panamá, tá? Essas duas intervenções dos Estados Unidos da América. Essas intervenções, nem sempre, né, os Estados Unidos eles saem como o vencedor lá no final, né? Então, assim, no contexto da independência e na Revolução, aliás, no contexto da independência cubana e também na construção do Canal de Panamá, teve interferência, sim, dos Estados Unidos. E essas intervenções, essa intervenção no caso da independência cubana, é importante a gente saber o quê? Que os Estados Unidos ocuparam militarmente a ilha de Cuba até que se delineasse, né, um governo no país recém-independente. Então, os Estados Unidos, eles queriam participar, né, eles queriam ocupar o território cubano, tá? E aí, militarmente, e aí eles conseguiram, né, e ficaram do lado do presidente atual, isso não vem trazendo no livro, mas é só a título de informação. Como assim que eles ocuparam Cuba, né? Então, o presidente da época era Fulgêncio Batista, né? E aí os Estados Unidos, ele tipo que deu um apoio ao presidente, né? Tentando ali, em troca, colocar sua base militar lá na ilha de Guantánamo, né? Nessa ilha de Guantánamo. Então, essa base militar e também outras interferências, né, dos Estados Unidos lá na ilha de Cuba foram bem marcantes nesse contexto aqui da independência. Então, eles ocuparam militarmente a ilha de Cuba, né, até que se firmasse, né, que se delineasse ali um governo, né, no país que estava recentemente independente, tá? Então, em 1901, a gente teve a aprovação da emenda Platt. A emenda Platt, ela também vem muito em questões, né? É uma emenda que ela tem como objetivo, né, concedia, né, até 1999, né, até o último ano do século XX, tá, 1999, parte do território cubano para a instalação de bases militares, tá, na ilha, né, de Guantánamo, de bases militares, aceitando, aí você tem trocas, né, ninguém vai dar de graça, né, um território para outra nação, né, para instalar uma base militar. Qual foi a troca, né? Então, aceitando as ingerências econômicas e militares dos Estados Unidos, tá? Militares e econômicas dos Estados Unidos, lá na ilha, né, de Guantánamo. E aí você tem nessa charge que mostra, né, o tio Sam, que nós vimos também na aula passada, né, ele querendo ali abraçar, né, a ilha de Cuba, né, ele que quer ter esse domínio, os Estados Unidos com a ilha de Cuba. Não era apenas implantar, né, uma base militar, né, no território, na ilha, mas sim toda Cuba, né, que era o objetivo deles. Enfim, como foi concedido até 1999, né, essa base, mas
1999 para 2015, a gente tem um tempo ainda relevante, né? Então, até 2015, a base de Guantánamo continuava sob o domínio dos Estados Unidos. Não sei se vocês viram, se vocês lembram da presença do Barack Obama lá na ilha de Cuba no ano de 2016. Tá? Ele teve um momento lá onde foi tipo uma espécie de aproximação, né, dos Estados Unidos com Cuba, apesar de Cuba ser socialista, né, e dos Estados Unidos capitalista, né, mas tipo uma espécie de aproximação aqui nesse momento, tá? Então, em 2015, a base de Guantánamo continuava sob o poder dos Estados Unidos. Ainda tinha instalação, né, de bases militares lá em Guantánamo. Então, essa foi, né, a chamada Emenda Platt. Então, Emenda Platt, né, em 1901, a fim, né, de conceder parte do território para a instalação de bases militares. Até 2015, né, teve a continuação. Então, depois, nesse contexto aqui da independência cubana, nós tivemos também a Revolução Cubana. E nós temos duas figuras. Quais são elas? Che Guevara, né, e Fidel Castro. Che Guevara e Fidel Castro, em 1959, participaram da Revolução Cubana, onde conseguiram tomar o governo, né, de Fulgêncio Batista, que era um governo que tinha um apoio, né, também dos Estados Unidos. Então, em 1959, tivemos a Revolução Cubana, e aí se restabelece, né, esse movimento, né, se restabeleceu, liderado por Fidel Castro e Che Guevara, né, Ernesto Che Guevara. Então, Revolução Cubana em 1959. E aí a gente tem também outra intervenção dos Estados Unidos nas Américas, diferente agora, né? Primeiro ele estava mais ou menos aqui, ó, na ilha de Cuba, e agora ele intervém já no canal do Panamá, tá? No canal do Panamá. É importante a gente saber primeiro que o Panamá, ele fazia parte da Colômbia, tá? Da Colômbia. E aí os Estados Unidos, tentando intervir, ele ficou do lado, né? Ele fez com que os panamenhos, né, que são que moravam, né, residiam no norte, né, da Colômbia, eles ficassem a favor dos Estados Unidos e contra, né, todo o restante do território e também da capital, Bogotá, capital da Colômbia, né? Então, a gente teve aí a intervenção dos Estados Unidos, né, e o apoio dos panamenhos, que eram o quê? Os panamenhos, que eram os que moravam, né, já no norte, residiam aqui no norte da Colômbia, e aí nós tivemos a intervenção dos Estados Unidos, mas visando o quê? Visando né, fazer ali o canal do Panamá, tá? O canal do Panamá. Teve apoio, e aí, mas antes dessa interferência dos Estados Unidos, a França, por exemplo, ela também já queria construir esse canal do Panamá a fim de diminuir as rotas, né, comerciais e aí baixar o preço, até o preço também da mercadoria, né? Se eu vou chegar com um produto mais rápido em outro lugar, né, isso pode influenciar no preço da mercadoria também. Né? Então, a gente tem aqui nesse mapa, ó, a rota do canal do Panamá, né, aqui de vermelho, tracejado de vermelho, e antes, né, antes desse canal, a rota antes do canal. Olha a distância que era percorrida. Por exemplo, eu vou sair. Tá. Então, eu vou levar um produto aqui do Brasil não, deixa eu ir mais perto aqui, né? Aqui mesmo no território, né, na América Central. Então, da América Central para a América do Norte, né?
Então, eu vou ter um tempo mais curto com a construção do canal de Panamá, né? Do Panamá, diferente de antes, né? Antes de ter essa rota, onde percorria todo aqui o Oceano Atlântico e parte aqui, né, parte do Oceano Atlântico, na verdade, parte do Oceano Pacífico, para conseguir chegar com a mercadoria lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? Era uma distância bem maior. Então, o desejo de ligar os oceanos Atlântico e Pacífico no istmo da América Central, tá? Aqui, ó, nesse pedacinho aqui da América Central que foi construído o canal do Panamá, tá? Então, desejo de ligar os oceanos Atlântico e Pacífico, ok, foi ligado, né? Foram ligados e no istmo, né, da América Central. O objetivo, né, como já foi falado, era diminuir as distâncias, né, percorridas para levar determinada mercadoria. E por que que teve essa intervenção dos Estados Unidos no Canal do Panamá, né, na Colômbia, ele apoiando ali, ele sempre quer algo em troca, né? No caso, ele queria, primeiro ele chegou apoiando os panamenhos para depois ele conquistar ali aquele povo, né, conquistar determinado conquistar determinado território para assim construir o Canal do Panamá, né? E isso ele conseguiu. Só que primeiro a gente teve, né, outra Então, primeiro a gente teve, né, outra tentativa, né, de construção do canal, que foi dessa vez pela França, né, antes dos Estados Unidos. A França ela já tentava construir esse canal. Então, o país ele adquiria a concessão junto ao governo da Colômbia, país ao qual pertencia o atual Panamá. Ok. Então, por que que a França quis também construir esse canal? O mesmo objetivo dos Estados Unidos, né? Ter domínio ali naquele território e fazer com que as mercadorias chegassem mais rápido, né? E o comércio fluísse com mais dinamicidade, né? Então, a primeira tentativa não foi dos Estados Unidos, e sim da França, né? De onde o país adquiria a concessão junto ao governo da Colômbia, né? Proclamação da República do Panamá, também, né, que houve nesse contexto aqui da construção do Canal do Panamá. A obra foi concluída com patrocínio dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos ali querendo aproximação com a Colômbia, com os panamenhos, então teve o patrocínio dos Estados Unidos na construção desse canal, né? E em 1977, né, foi firmado um acordo de devolução do canal ao Panamá, tá? Somente em 1999 foi que realmente foi devolvido, tá? Então, esse acordo de devolução, ele foi assinado lá em 1977, mas não foi respeitado, e aí, muitos anos depois, só em 1999, que teve a devolução do canal, né, ao Panamá, né? Os Estados Unidos teve ali a sua contribuição, né, patrocinou, mas já era certo, né, que esse canal, ele é sim do Panamá, e aí foi devolvido bem depois, certo? Então, antes de ir aqui para algumas questões, deixa eu retomar aqui. Alguém está com dúvida em algum ponto, gente? Se tiver, manda uma mensagem aí no chat. Não? Tá, então vamos lá. Big Stick. Aqui. Ok, Andressa. Gabriel. Tá. Então, Big Stick, grande porrete, fala tranquilamente, mas carrega um grande porrete, né? Quem for contra aquela ideologia vai sofrer, né, as consequências. É uma continuação, né, um corolário à doutrina Monroe,
né, uma continuação àquela doutrina, onde a América é para os americanos e a América que tem que dominar ali, no caso, os Estados Unidos, né. Intervenção dos Estados Unidos, nós tivemos durante essa doutrina, né, aliás, durante o governo de Roosevelt, tivemos duas intervenções, que foi lá na ilha de Cuba e também lá na Colômbia, ali para a construção do Canal do Panamá. Somente essas duas intervenções, as mais importantes, na verdade, né. Os Estados Unidos ocupando militarmente a ilha de Cuba. Depois eu vou colocar para vocês o momento em que Barack Obama, né, ele teve esse contato lá com Cuba, tá? Já no ano de 2016. E aí, em 1901, foi aprovada essa emenda, a emenda Platt, né, a fim de conceder esse território, né, para a instalação de bases militares, mas que era apenas até 1999. E foi descumprido, né, e ficou até o ano de 2015, né. Aí, em 1959, tivemos a Revolução Cubana, onde Fidel Castro e Che Guevara tomaram o poder e permaneceram durante anos lá na ilha de Cuba. Intervenção dos Estados Unidos no Canal do Panamá, né, desejando ligar ali aqueles dois, ligar, né, os oceanos, Atlântico e Pacífico, né, no istmo da América Central, a fim de diminuir os custos, né, no comércio marítimo internacional, diminuir as distâncias. E vamos lá, aqui nas questões. Então, eu coloquei apenas 4 questões aqui, e lá na plataforma eu vou aumentar o número de questões para vocês, tá? Durante a semana. Eu achei um número bem pequeno e esse conteúdo ele é bem intenso. Tá? Então, dependendo do conteúdo, e aí você vai ter mais ou menos questões. Tá? Então, no final do século XIX, a política externa norte-americana em relação à América Latina passou por profundas transformações, né, que levariam até mesmo à reinterpretação da doutrina Monroe, né, por meio do Corolário Roosevelt, de 1904. A política dos Estados Unidos da América, conhecida como Big Stick, ou seja, grande porrete, caracterizava-se pelo... Eu coloquei duas alternativas, tá? Qual era o que caracterizava essa política do Big Stick, tá? Então, vamos aqui. Vamos aqui na letra A. Exercício autoproclamado do poder de polícia continental por meio de intervenções militares. O que é isso, né? Polícia continental. Já. Letra B. Recurso à força apenas em caso de extrema necessidade, quando havia ameaça ao seu território. Tá? Então, respondendo aqui essa questão, a alternativa correta é a letra A. Né? Elas são deixa a gente até um pouco confuso, né? Mas a letra A, por quê? Exercício autoproclamado do poder de polícia continental. Polícia continental, por quê? Porque nesse momento aqui a gente teve a instalação de bases militares lá na ilha de Guantánamo, né, numa ilha, e tivemos também a construção do canal de Panamá, né? Então, por meio de intervenções militares, né, nos dois momentos, certo? Por isso que a alternativa correta é a letra A. As outras eu vou apenas explicar, porque vão estar lá também para vocês responderem. A segunda questão, quem já quiser ir anota no gabarito, até mais rápido, né? A segunda questão diz o quê? A chamada política do Big Stick, né, grande porrete, desenvolvida pelo presidente norte-americano Theodore Roosevelt, manifestou-se por meio, vamos lá, né, do respeito ao princípio da autonomia e da independência dos povos nativos do continente americano, tá? Então, assim, em nenhum momento os Estados Unidos ele tem respeito aos povos nativos, aos índios, né? Aos povos nativos do continente americano, de forma alguma, né? Então, do respeito ao princípio da autonomia, nem princípio, nem autonomia, ele não tem, ele só pensa que ele que tem autonomia, né, o tempo todo,
apenas dos Estados Unidos, e também não pensa nos povos nativos do nosso continente, né? Então, essa política aqui, ela não diz respeito à questão da autonomia e independência dos povos nativos. Dos estímulos financeiros, a recuperação econômica dos países latino-americanos após a depressão econômica de 1929, das contínuas intervenções diretas e indiretas em assuntos internos dos países latino-americanos. Vamos pensar que em nenhum momento aqui, ó, a gente falou da crise, né, da depressão de 1929, tá? Os estímulos financeiros, a recuperação, né, que foi uma das maiores crises mundiais, mas não teve, né, esse estímulo financeiro lá no governo do Roosevelt, né, nessa política do Big Stick. E na letra D, a letra D, ela diz o quê? Da elevação das taxas alfandegárias na entrada de mercadorias europeias dos Estados Unidos após a crise de 29. Também, né, falando lá na crise de 29, tá? Então, vejo aí qual a alternativa correta. A terceira questão, para o reconhecimento da independência cubana, a emenda Platt, que foi a emenda Platt, né, aquela emenda que concedia parte do território cubano para os Estados Unidos instalarem sua base militar. Então, para o reconhecimento da independência cubana, a emenda Platt de 1901, definindo as relações entre Estados Unidos e Cuba, permitia o quê? O que essa doutrina permitia, né? Essa emenda, na verdade, perdão. A intervenção direta dos Estados Unidos na organização do exército cubano, a ocupação militar da ilha de Cuba pelos americanos por 40 anos, a gente sabe que era para encerrar lá em 1999, né, que foi em 1901 que assinaram essa emenda, aí em 99 era para encerrar, só que somente, né, em 2015. Então, foi a ocupação militar da ilha de Cuba pelos americanos por 40 anos, a intervenção americana nos assuntos internos e o estabelecimento de bases na ilha, né, bases militares, tá? Não foi colocado aqui, mas são bases militares. Então, marque lá, tá? Quando vocês forem responder, a alternativa correta. Eu não coloquei ainda na plataforma, tá? Vou colocar, liberar só mais tarde. E aí você tem aqui, novamente, né, o Canal do Panamá, novamente, né, uma discussão a respeito do Canal do Panamá, que foi construído em 1914 pelos Estados Unidos, que controlaram sua administração por quase um século e só devolveram, né, perdão, a soberania da área aos panamenhos em 1999. Devolveram não, assinaram, tá? Assinaram e aí foi devolvido só, aliás, assinaram em 1977, mas foi devolvido mesmo de fato em 99. Então, a atual aplicação do canal visa permitir o tráfego de navios de maior porte, atualmente utilizados com mais frequência em decorrência do aumento do volume do comércio internacional nas últimas décadas. Depois olhem lá no livro, né, a imagem lá do canal do Panamá. Depois eu vou colocar para vocês também a discussão a respeito do canal da Nicarágua, que também vai ser bem importante. Mais de 100 rotas de transporte marítimo passaram pelo Canal do Panamá, sendo uma das principais aquela que liga o Extremo Oriente à costa leste dos Estados Unidos. Os Estados Unidos muito esperto, né? Vamos fazer uma rota principal que vai passar ali bem colado, né, nos Estados Unidos. Então, com base em seus conhecimentos e no texto, indica a alternativa correta. Então, assim, o Canal do Panamá reduziu sensivelmente as distâncias a serem percorridas nas rotas marítima terrestre, né? As costas leste e oeste dos Estados Unidos, né? Entre
as costas leste e oeste dos Estados Unidos, as rotas mais beneficiadas com a construção do Canal do Panamá são as que ligam a Europa e a África Ocidental à costa leste dos Estados Unidos. A gente precisa, para responder essa questão, ler o texto e observar o mapa, tá? Então, assim, quais são as rotas principais, né? Quais são as distâncias mais encurtadas ali? As rotas mais beneficiadas são aqui, ó, próximo ao continente dos Estados Unidos, né? O continente americano aqui, ou mais próximo à África. A gente está nem vendo a África aqui nesse mapa, né? Mas vou colocar para vocês um mapa e um vídeo também que fala mais do Canal do Panamá, para vocês entenderem mais um pouco e ver essa questão. Quando fala aqui, o Canal do Panamá reduziu sensivelmente as distâncias, né, a serem percorridas, ok, nas rotas marítimas entre a costa leste e oeste dos Estados Unidos. E aí você tem que ter, né, aquela noçãozinha básica de cartografia, né, para saber, né, a parte leste e oeste dos Estados Unidos. Esse mapa aqui ele não mostra, né, ele está visando apenas as rotas, né, mas não tem o nome dos países e também todo, né, o globo, né, mostrando os outros continentes, tá? Mas aí depois vocês vão ver com calma para ter um entendimento maior, certo? Então, deixa eu só finalizar aqui. Eu quero ver uma questão com vocês a respeito das nossas atividades.